Pessoal, então, dando sequência ao conteúdo, tá? Então, a gente vai estudar agora a dilatação dos líquidos, tá? Já estudou a dilatação dos sólidos, né? Estudou parte linear, superficial e volumétrica dos sólidos. Agora a gente vai estudar a dilatação dos líquidos. Beleza. Então, veja bem. Com relação aos líquidos, a gente só tem como falar da dilatação volumétrica dos líquidos, tá? De um sólido não. Sólido a gente pode falar, né? Como a gente estudou antes. A dilatação linear, que é apenas em uma dimensão, né? Que é só o comprimento. A dilatação superficial, que é o valor de uma área, né? Um aumento da área de um determinado sólido, né? E estudou também a dilatação volumétrica, né? Porque um determinado sólido pode se dilatar em 3 dimensões, ok. Mas com relação ao líquido, o líquido a gente sabe que ele não tem volume próprio, né? Ele ocupa o volume, né? Ou seja, ele assume o volume do recipiente no qual ele está contido. Então, se eu colocar uma determinada água num copo, ela vai ter o formato do copo e o volume do copo, né? Se eu encher o copo. Se eu colocar num prato, ele vai ter o formato do prato e o volume do prato, se eu encher, né, o prato com água. Tranquilo? Então, ou seja, sempre que a gente for falar em dilatação de líquido, vai estar falando de dilatação exclusivamente volumétrica, tá? Aqui a gente tem uma tabela que relaciona, né, o coeficiente de dilatação volumétrica de alguns líquidos, né, algumas substâncias líquidas, por exemplo. E tudo está em graus Celsius a -1, tá? E a gente sabe também que a dilatação volumétrica é simbolizada, né? O coeficiente de dilatação volumétrica é simbolizado por essa letrinha aqui grega chamada gama, tá? Então, ou seja, o coeficiente do álcool etílico é 0,75 vezes 10 a -3. Disulfeto de carbono é 1,2 vezes 10 a -3. Glicerina 0,5 vezes 10 a -3. Mercúrio 0,18 vezes 10 a -3 e petróleo 0,9 vezes 10 a -3, tá? Então, ou seja, com relação aos líquidos, a gente só pode falar de dilatação volumétrica, tá? Então, obviamente, eles vão ter um coeficiente de dilatação volumétrica, tranquilo? E aqui alguns materiais relacionados para exemplificar. Beleza. Com relação aos líquidos, a gente vai observar uma coisa que não observa nos sólidos, tá? Que é uma coisa chamada dilatação aparente. Vamos entender o que é isso. Para entender isso, vamos tentar imaginar 3 situações, certo? Inicialmente, a gente tem aqui um determinado recipiente com um líquido dentro. Vocês estão vendo aqui que o líquido, o volume dele é igual ao volume do recipiente. Ele está mesmo na bordinha aqui, está no limite. Tá? Então, o volume de líquido é igual ao volume do recipiente, tranquilo? E esse conjunto aqui está na temperatura inicial, tranquilo? Beleza. O que vai acontecer agora? Eles vão passar por um processo de aquecimento. Se eles vão passar por um processo de aquecimento, o que a gente vai observar é dilatação. Beleza. A partir de agora, vamos imaginar 3 possíveis situações, tá? Primeiro, com o recipiente dilatando muito mais do que o líquido. Então, o que é que a gente vai observar? Se o recipiente vai dilatar mais do que o líquido, ele vai ficar bem maior e o líquido não vai acompanhar a dilatação, vai ficar um pouquinho abaixo. É isso que vai acontecer, tá? A altura do líquido não vai ficar como está aqui, vai ficar um pouquinho abaixo. Caso, né, o recipiente dilate muito mais do que o líquido. Então é isso que a gente vai observar. O líquido vai ficar um pouquinho abaixo. Ele vai dilatar? Vai, mas não vai dilatar tanto quanto o recipiente. Beleza. Segunda situação. O líquido e o recipiente se dilatando igualmente. Então o que é que a gente vai observar? Obviamente, a gente vai observar que o volume de líquido vai acompanhar o volume do recipiente. Então, nem vai ficar abaixo, tá? Como a gente tinha falado na situação anterior, e nem vai derramar, como está aqui. Vai ficar exatamente igual. Tá? Do mesmo jeito que na mesma proporção que o recipiente dilatar, o líquido vai se dilatar também. Então, nem o líquido vai ficar mais baixo e nem vai derramar. Vai ficar exatamente igual às condições iniciais, inclusive. Tá? Só que ambos com volume dilatado, aumentado. Beleza, e a terceira situação, né, que é a situação que a gente quer trabalhar, é justamente a dilatação aparente. Ou seja, quando o líquido dilata muito mais do que o recipiente. Né? A gente observa isso em casa, com leite, com café, por exemplo, quando os líquidos dilatam mais que o recipiente. O que acontece? Ele extravasa um pouco. Tá? Ou seja, o volume do recipiente aumentou? Aumentou. Mas o volume de líquido aumentou muito mais. Então, parte do volume dilatado do líquido ficou contido no recipiente. Outra parte não. Tá? Que ultrapassou a capacidade do recipiente. E extravasou. Tá? Entornou, caiu aqui fora. Essa parte aqui fora,
aparentemente é a dilatação real do líquido, mas não é. Ela é a dilatação aparente, não é a real, tá? Então, qual é a dilatação real? Dilatação real é a dilatação aparente, ou seja, é o que caiu aqui, o que está fora, o que saiu do recipiente, mais o pouquinho que ficou contido na parte dilatada do recipiente, vamos dizer assim, tá? Então, ou seja, essa quantidade de líquido que extravasa é chamada de dilatação aparente. Tranquilo? Beleza? Então vamos passar adiante, tá? Vamos ver o próximo ponto. O próximo ponto, tá, é a dilatação irregular da água, tá? Como é que acontece essa dilatação irregular? Vamos dar uma olhada nesse gráfico para a gente entender, tá? Dá uma olhada aqui, ampliar o gráfico e vamos ver ele aqui. Então, quando a gente aquece um determinado material, a gente espera que aquele material aumente de tamanho, tá? Aumente o seu volume. No entanto, o que é que a gente observa aqui? Deixa eu pegar só esse pedacinho aqui, ó, tá? Mas antes disso, deixa eu falar. Esse eixo aqui, ó, é o eixo da temperatura, tá? Que está em graus Celsius, tá? Ele começa aqui em 0 e vai aumentando, tá? Esse outro eixo aqui é o eixo do volume, tá? Que está em centímetro cúbico. Ele também começa aqui pequenininho e vai aumentando. Beleza. Então aumenta para cá e aumenta para cá. Volume em função da temperatura. Ok. Agora vamos ver isso aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó, essa pequena parte. Ou seja, eu tenho um volume aqui, ó, a 0 graus. Digamos que eu tenho aqui uma determinada amostrazinha de água de 1 centímetro cúbico, tá? Com um volume de 1 centímetro cúbico. Se eu aumentar a temperatura dessa amostra de água para, por exemplo, 2 graus Celsius, ou seja, eu aumentei a temperatura. No entanto, olha o que é que eu observo no volume. Ó. O volume estava em 1 e ficou um pouquinho abaixo de 1. Ou seja, é como se eu estivesse comprimindo a água, tá? É como se fosse uma compressão na água. Ou seja, a água está aumentando a sua densidade, diminuindo o volume e aumentando a densidade. E aí você observa esse efeito aqui, ó, tá? Esse fenômeno está muito mais aqui em 4 graus Celsius. Ó. Tá? Você tem aqui um volume muito aqui, ó, um volume significativamente abaixo de 1 aqui. Ó, tá? Muito mais do que em 2 graus. Ó. 4 graus você observa mais isso. Tá? Então aqui em 4 graus Celsius a água tem o seu menor volume possível. Tá? E obviamente a sua maior densidade. Então justamente o comportamento irregular da água ele acontece aqui, ó, de 0, vamos supor, tá? Ou até valores menores do que 0, tá? Até chegar aqui em 4 graus Celsius. Ó. Então aqui dá para a gente observar a dilatação irregular. Por que a gente chama de irregular? Porque não era daquele jeito que a gente observa em outros materiais, tá? À medida que você aumenta a temperatura em outros materiais, ele vai aumentando o volume. No entanto, aqui na água, ó, de 0 até 4, a gente observa uma diminuição do volume. Tá? De 4 em diante, aí que ela começa a ter o comportamento que a gente já conhece. À medida que eu vou aumentando a temperatura, ó, eu vou aumentando o volume. Tá certo? Então, a dilatação irregular é apenas nessa parte aqui, ó, de 0 até 4 graus. Tá? Então, de 0 até 2, você observa aqui uma diminuição. E de 2 até 4, ou seja, mais um aumento em temperatura, você observa uma diminuição aqui no volume maior ainda. Tá? Então, aqui você tem a dilatação anômala da água, a dilatação irregular da água. Tranquilo? Beleza até aí? Ok. Então, vamos passar para o próximo ponto. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Para a gente tentar entender direitinho esses fenômenos relacionados à dilatação dos líquidos, tá? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, vamos ler aqui junto. Então, esse exemplo. Um frasco de vidro, cujo volume é exatamente 1000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, está completamente cheio de mercúrio a essa temperatura. Essa situação aqui, ó. Você tem aqui um frasco de vidro, tá? Completamente cheio de mercúrio e esse conjunto está a 0 graus Celsius. Beleza. Quando o conjunto é aquecido até 100 graus Celsius, entornam 15 centímetros cúbicos de mercúrio, que é essa situação aqui, ó. A gente aqueceu aqui, tá? Ó. Estamos aquecendo aqui, ele vai para 100 graus Celsius. Aí, ou seja, parte do mercúrio que está aqui dentro, ó, entornou, derramou e ficou depositado nesse recipiente aqui, ó, tá? E pode ser medido. Tranquilo? Então vamos para a primeira pergunta. Qual foi a dilatação real do mercúrio? Como a gente já viu antes,
os líquidos, a dilatação deles tem que ser calculada de forma volumétrica, tá? Então, para isso, a gente pega essa expressão, ó. ΔV, a variação de volume, que é igual a um coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura, tá? Então, isso aqui serve tanto para os líquidos quanto para os sólidos, beleza? Ok. Nesse caso aqui do mercúrio, Hg é mercúrio, tá? Qual é a dilatação real do mercúrio? Beleza, que é o líquido. Então, vai ficar, ó, igual a o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, vezes o volume, vezes a variação de temperatura, beleza. Nesse caso, esse volume inicial é o volume do recipiente, que é 1000. Tá aqui, ó, que é 1000. O aumento de temperatura a gente já viu que é 100, tá? 100 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação, pegando lá da tabela, é esse aqui, ó, 0,18 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, do mercúrio. Tranquilo? Aplicando esses três dados aqui, ó, na equação, então a gente tem o seguinte, ó, aqui, ó, o coeficiente de dilatação volumétrico, tá, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Beleza? Tranquilo? Pessoal, para fazer essa contazinha aqui, ó, a gente tem que utilizar as regrinhas lá da notação científica, da potência de 10, tá? Se vocês não estão lembrados como é que a gente faz isso, eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? De uma aulazinha rápida para ensinar a fazer isso aí, tá certo? Bem detalhado. Mas de todo jeito eu vou explicar aqui para você, ó. Você vai fazer aqui, ó, 1000 vezes 100, por exemplo. Vai ser 100.000, tá? Então 100.000 vai ser 10 à quinta, tá? 10 à quinta, aqui, ó. Então você vai ter aqui uma potência de 10, né? Ou seja, 10 elevado a 5. E aí, quando você tem multiplicação de potência de 10, o que é que vai acontecer? Você vai somar os expoentes. Então, o 10 a 5 aqui, ó, tá? O 5, ó, mais o menos 3. Vai sobrar um 10 elevado a 2, tá? 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 100. 100 vezes 0,18 vai ser igual a 18 centímetros cúbicos, tá? Então, a variação de volume, ó, real do mercúrio é de 18 centímetros cúbicos. É o total, né, de volume que o mercúrio, digamos, foi acrescentado a ele, tá? Em função da variação de temperatura. É a dilatação real dele. Beleza. Então, segundo ponto, tá? O segundo ponto aqui é qual foi, ó, a dilatação do frasco. Beleza. Então, se você sabe que a dilatação do mercúrio real foi 18, você acabou de calcular, tá? Foi 18 centímetros cúbicos. Sabe, ou seja, você conseguiu medir que o que entornou aqui, ó, tá? Você conseguiu medir isso daqui, tá? Verificou que o que entornou aqui, ó, é 15. Então, 18 menos 15 igual a 3. Então, ou seja, 3 centímetros cúbicos foi a dilatação do frasco. Então, o frasco só dilatou isso, tá? Essa parte aqui, inclusive, ficou essa parte, 3 centímetros cúbicos de mercúrio, ficou contida dentro do frasco. O que entornou, o que está fora, foi os 15, tá? Ó, 15 é a dilatação aparente. Tranquilo? Beleza. Então, qual foi o valor do coeficiente de dilatação do vidro que é feito o frasco? Então, a gente tem aqui, ó, variação de volume do frasco é igual ao coeficiente de dilatação do frasco vezes o volume inicial do frasco vezes a temperatura ao qual ele foi submetido. Então, a gente tem o volume inicial dele era 1000, né? A gente já viu anteriormente, a variação de temperatura foi 100, e a gente já viu que a dilatação do frasco é 3. Então, ou seja, vamos aplicar esses três valores aqui, ó, na equação de dilatação, vamos isolar aqui o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? E vamos descobrir. Então, ou seja, aqui eu tenho, ó, 1000 vezes 100, então eu vou ter 100.000, tá? 100.000 aqui, ó, vai estar multiplicando, tá, essa variável, essa incógnita que a gente quer descobrir, o coeficiente de dilatação. Então, se ele está multiplicando os 100.000, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 3 dividido por 100.000. A gente vai ter, ó, 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, esse é o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro, tá certo? Mas a pergunta quer saber o coeficiente de dilatação linear. Beleza? Pessoal, essa continha que eu fiz aqui também, que eu expliquei aqui rapidamente, tá? Sobre divisão de potência de 10. Na dúvida também, nessa aula que eu coloquei aqui embaixo no link, também explica como é que faz essa divisãozinha, tá? Dá uma olhadinha lá se tiver com alguma dúvida, tá? Vai te ajudar. Ó, lembrando que
que o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Então, como é que a gente obtém o linear? Então, ou seja, o linear é 3 vezes o volumétrico. Então, se eu quero calcular o linear, eu isolo ele. Para isolar, esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E vai ficar assim, ó. Coeficiente de dilatação linear é igual ao coeficiente de dilatação volumétrico dividido por 3. Tá? E agora eu substituo. Isso daqui, ó, vale 3, ó, né? A gente já calculou anteriormente, tá? Então, 3 vezes 10 é menos 5, dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar direto 1. Tá? Então, 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius é menos 1. Então, isso daqui ó, é o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, obtido a partir do gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico. Tá? Qual a relação entre eles? O gama é igual a 3 vezes alfa. Tranquilo? Beleza até aí? Qualquer coisa, dá uma assistidazinha aí no vídeo novamente. E se ficar com dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que depois eu respondo, tá? Beleza? Valeu? E qualquer dúvida sobre a notação científica ou potência de 10, tá? A gente viu multiplicação e divisão aqui, aplicação direta. Se tiver com alguma dúvida nisso, dá uma olhadinha aqui na aula, tá? A aula é bem resumidazinha, vai direto ao ponto, não vai te deixar com dúvida não, te ajudar. Tranquilo? Valeu, até mais.